Cora Coralina, que diz que passou a vida quebrando pedras e plantando flores. A gente fala da poesia, da sensibilidade da mulher, da forma com que a mulher deveria ser tratada. Semana passada a gente teve o Dia Internacional da Mulher, talvez nem precisasse de um Dia da Mulher, porque todo dia deveria ser o Dia da Mulher. A gente convidou aqui a doutora Márcia Salgado para a gente conversar um pouco de um assunto que é revoltante. Eu abri o programa algumas semanas atrás, quando saiu aquela pesquisa que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Aquilo foi tão chocante assim, porque a covardia de um homem fazer aquilo com uma mulher, né? E a gente trouxe a senhora aqui para dizer para as mulheres pararem de apanhar, ou para os homens pararem de bater. Infelizmente, essa pesquisa foi feita uma semelhante à questão em 2001, 10 anos. E o quadro, infelizmente, parece que permanece o mesmo, né? Embora a gente tenha avançado, tenha conseguido criar uma legislação específica de violência doméstica, Lei Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha, ainda assim, este problema persiste. Tem hora que você se sente meio que desestimulada, porque há 20 anos eu lido com isso e eu não vejo a coisa evoluir, né? O que eu vejo de positivo nessa lei é que ela conclama os segmentos da sociedade para que todos se envolvam no problema, né? Porque violência doméstica parece aquela coisa assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso não vai acontecer na minha casa, mas infelizmente a gente vê acontecer em todas as famílias, em todas as classes sociais, e está difícil a gente conseguir reverter esse quadro, né? É um problema de formação mesmo da nossa sociedade e que precisa ser revisto, né? Se a gente não conseguir formar os jovens de hoje com outra mentalidade, eu acho que mais leis Maria da Penha vão ter que ser editadas para a gente terminar com o problema. Agora, doutora Márcia, por exemplo, há muitos casos que levam à morte a vítima, que a mulher é assassinada pelo seu companheiro, pelo seu namorado, pelo seu marido e tal. Essa violência mais grave, né, de uma lesão corporal, mas de natureza mais grave, ou do homicídio propriamente dito, isso é de uma vez assim, de uma hora para outra, ou essa mulher vem apanhando aos poucos? Muito dificilmente isso acontece como única ocorrência entre o casal, né? Via de regra, violência doméstica começa no desrespeito, né? Então, é o xingamento, é o menosprezo, é o empurrão, do empurrão vai para o tapa, do tapa vai para uma lesão mais grave. E como a tendência da mulher, e quando eu falo tendência da mulher, eu não estou criticando a atitude da mulher, eu estou criticando quem forma a mulher desta maneira, né? A mulher é educada para permitir que isso aconteça e fazer de conta que nada aconteceu, acreditando sempre que isso vai mudar. A mulher acredita efetivamente que ela pode reformular esse companheiro. E ela tem que se conscientizar que isto não acontece. Se não houver a interferência de um terceiro nessa relação, para poder fazê-los enxergar, tanto homem quanto mulher, qual é o erro desse relacionamento, no que isto precisa ser mudado, é muito difícil, ela sozinha não consegue. E, infelizmente, em alguns casos, quer dizer, do universo de registros que se tem e de notícias que não chegam a ser registros policiais de violência doméstica, muito pouco deságua no homicídio. Felizmente, muito pouco. Mas, ainda que sejam poucos os casos, eles não deveriam existir. Agora, quando a gente pega a violência da mulher, da violência contra a mulher, do pai em relação à filha, do padrasto em relação à enteada, né? E muitas vezes a mãe não sabe disso, né? Por exemplo, casos de sedução, casos de estupro, os casos, né, de violência sexual, regra geral, eles procuram um momento em que a mãe sai para o trabalho, em que ela está ocupada com outra coisa,
e, regra geral, eles ameaçam a criança, né? Então, a criança se inibe cada vez mais de poder relatar. Né? Exatamente. Quando ela chega a relatar, ela já passou por isso muitas e muitas vezes. Agora, o que será que leva um homem, aqui uma reflexão filosófico-jurídica, a se achar no direito de seduzir a sua filha, e às vezes não é uma menina de 15, 16 anos, é de 5, não, 6, crianças 4, pequenas. Né? Na verdade, o que a gente vê acontecer, isso dito pelos próprios indiciados, que eles se sentiam sim no direito de fazer. Porque se outro na idade adulta vai fazer isso com a criança, porque ele que é pai, quer dizer, é aquele sentido de propriedade mesmo. Eu sou o dono e senhor da minha filha, então eu posso fazer com ela o que eu bem entendo. E é sentido de propriedade mesmo, assim como é sentido de propriedade o fato do homem se sentir no direito de agredir a mulher, porque é a coisa dele, né? Não existe o respeito, o amor, é a coisa dele. Ela me pertence, então eu faço com ela o que eu quero. E, infelizmente, isto se educa os meninos para pensar assim, né? Quando você passa todo o poder para um menino, você passa também embutido este poder de agredir. Né? E é isso que precisa mudar. A gente briga para que a educação se envolva nisso. Eu acho que até a iniciativa privada precisaria estar comprometida. A questão de 2 dias ou 3, houve uma comemoração do Dia Internacional da Mulher na cidade de Salto, e, curiosamente, a comemoração foi feita num espaço cedido por uma empresa local. E nós ficamos satisfeitíssimas. Por quê? Porque demonstra que os proprietários dessa empresa têm um comprometimento com a causa. E a gente está achando que hoje, palestra em escola nós estamos cansados de fazer, todas as colegas das delegacias da mulher fazem, igrejas, comunidades de bairro. E eu acho que o fato dessa empresa ter aberto as portas é uma possibilidade de mostrar para outras que devem abrir as portas para isso. E não só, é curioso que normalmente eles recrutam todas as mulheres para ouvir o que a gente tem a dizer, né? A experiência prática que nós temos. Na verdade, o ideal seria que homens fossem trazidos para serem ouvidos, porque, como inovação da Lei Maria da Penha, existe uma possibilidade do juiz suspender a pena privativa de liberdade por frequência compulsória deste agressor a centros de ressocialização. Isto, frise-se, nos casos em que o crime é menor. A lesão de natureza leve, a ameaça, nós não estamos falando de lesão grave, nós não estamos falando de homicídio, nós não estamos falando de crime sexual, nada disso. Mas nesses mais leves, que são realmente o nascedouro do mais grave amanhã, há uma experiência que, nestes centros de ressocialização, é muito recente esse trabalho, muito pouco, mas o homem enxerga, acaba por enxergar, que o que ele cometeu foi um crime. Porque, regra geral, ele não entende isso como um crime. É dever de ofício, a gente até brinca, é dever de ofício do marido agredir a mulher, na cabeça desse homem agressor. Não é? E só nestes centros, onde eles começam a discutir o problema de todos, é que eles acabam tomando consciência de que realmente cometeram um crime. É interessante que estou pensando nessa agressão do início, né, da agressão moral. Eu estava na casa de uns amigos há um tempo atrás, e aí o pai brincando com o filho, mas na presença da mãe, dizendo assim: e a sua namoradinha como é que é, não sei o que, tal. Comecei a namorar e vai, e é bonito. Falei assim, mas tem que olhar a mãe, né, porque tem que ver como é que ela vai ficar. Sua mãe, por exemplo, ela é linda, hoje é um bucho, e eu não vi a mãe dela, porque a mãe já era um bucho, e a mãe perto olhando, né. E aí o menino ria, aí a mãe ria meio sem graça,
Aí, depois que, né, saiu perto, eu falei assim, coisa deselegante de tratar sua mulher, né? Eu falei, imagina, não falta nada para ela, dou tudo o que ela quer, não falta comida, não falta joia, não falta dinheiro. Falta o essencial, respeito, falta né? Falta o essencial. Quer dizer, primeiro, é ruim para ela, por aquilo que aquela mulher sofre, é ruim pelo filho que está vendo isso, que vai ter essa mesma deturpação. Com certeza, para é um a filha que estímulo estava para que junto, o filho que vai haja ficar... assim. Exatamente. Quer dizer, vai se procriando essa forma ruim de achar que eu posso, mesmo que seja uma brincadeira na cabeça, isso não é uma brincadeira é boa quando o outro não é o brinquedo. Claro. Né? Quando você começa a tratar o outro como um brinquedo, mas às vezes a mulher, ela aceita e ri também, porque ela não quer levar uma situação constrangedora, mas ela começa a se olhar, não começa a gostar mais dela, né? Porque o marido vai achando que aquilo é uma coisa, que eu faço, dever de ofício, se necessário eu bato, se necessário eu corrijo, se necessário eu humilho, porque ela é minha. Né? Isso é o que a lei, este seu exemplo é exatamente o que a lei definiu como violência psicológica, que é alguma coisa não descrita no Código Penal como crime, mas que é uma ação que vai minando a psique dessa mulher, no sentido dela se sentir diminuída e sem forças para se rebelar contra essa situação. Né? Uma vez, num programa de televisão que eu estive, e com outras convidadas, eu quase apanhei, porque eu disse que a mulher tinha que se posicionar. E alguém que estava, uma outra convidada, entendeu que era revidar a agressão. Ora, você não vai revidar a agressão. É biologicamente impossível você medir forças com um homem. Então, o que se fala não é isso, não é que a mulher agrida, não é que a mulher reaja, é que ela se imponha. Neste momento, neste seu exemplo, se digamos, não acredito que tivesse sido a primeira vez, porque ele se sentiu tão à vontade a falar, inclusive com a sua presença, mas ainda que fosse a primeira vez, não naquele momento em que ela estava com visita, uma série de coisas, mas que no momento seguinte em que eles estivessem a sós, se ela se posicionasse, né, dizendo que não iria admitir aquilo... Vai matando o mal pela raiz. Né? Sem dúvida, porque é curioso que, quando a mulher chega para registrar a ocorrência, ela chega com... É a mesma história sempre. E é uma história curiosa. A mulher se culpa, ela procura a responsabilidade dela na agressão. Onde é que eu errei, né? Exatamente. Então, o camarada chegou, ele foi discutiu no trabalho, teve um problema lá com o chefe, passou no boteco da esquina antes de chegar em casa, não que o álcool determine essa agressividade, ele potencializa sem dúvida. E ali ele decidiu chegar e começar a agredir, porque ele não foi macho o suficiente para agredir o chefe, nem podia, porque ele perderia o emprego. Mas na propriedade dele que está lá em casa, lavando, passando, cozinhando, né? Cuidando dos filhos, ele pode. Então aí ele descarrega. E ela releva. Ah, mas ele chegou nervoso porque ele discutiu com o chefe. Não fez por mal, coitado, está nervoso. E sabe, ele me bateu, mas eu tinha feito tudo. Olha, a casa estava limpa, a comida estava feita, a roupa estava lavada e passada. Como se, por qualquer motivo, ela não tivesse tido possibilidade de cumprir todas as suas tarefas, ele tinha o direito de agredi-la. Então, o problema está na formação, né? E eu acho importante que as pessoas que assistam o seu programa entendam que todo mundo precisa colaborar para que isso mude, né?